Você entra em uma biblioteca e vê uma imensidão de livros, sagas, trilogias, continuações, romances, poesias, biografias e muito mais. A Bíblia também contém vários tipos de literaturas dentro dela. A própria palavra Bíblia significa isso: livros. Há uma riqueza inimaginável nas escrituras que podemos descobrir. E entender os estilos literários nos ajuda na interpretação correta da palavra de Deus. Pense. Se nós formos ler os Salmos como se estivéssemos lendo os 10 Mandamentos, nos faltaria muito entendimento sobre as nuances dos Salmos e tudo o que Deus quis nos dizer através da poesia salmista. Neste vídeo aprenderemos sobre alguns dos estilos literários da Bíblia, e saiba que isso irá te ajudar a ler melhor a palavra de Deus. Que esse vídeo possa te abençoar. A Bíblia foi escrita em um período de mais ou menos 1500 anos, em lugares diferentes e autores diferentes. Mais ou menos 40 autores foram inspirados por Deus para escrever as palavras que Deus quis que eles escrevessem. O estilo literário influencia como um texto deve ser interpretado. Não há como nós lermos a Bíblia simplesmente de maneira aleatória, sem nos atentarmos para a maneira como Deus quis nos revelar estas verdades. Veja, por exemplo, a diferença de interpretação de um texto se fosse em outro gênero. Primeiramente, como nós leríamos Salmo 91, versículo 4, que nos diz: "Cobrir-te-á com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro." Perceba que aqui o gênero é poesia, nós estamos no Salmo. Então, logicamente, existe uma interpretação figurada ou linguagem figurada. Deus não tem asas literalmente. Aqui, a imagem de um pássaro protegendo seus filhotes transmite cuidado, abrigo e proteção amorosa. E isso quer dizer que Deus está enfatizando a ideia de ele ser consolador, de ele ser segurança espiritual para todos aqueles que confiam no Senhor. Então, quando nós lemos esse versículo, cobrir-te-á com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro, nós não podemos interpretar literalmente. Se um texto dissesse literalmente que Deus apareceu com asas, seria interpretado como uma teofania com forma visível, o que mudaria radicalmente a compreensão que nós temos do nosso Deus. Outro exemplo que nós podemos ter se encontra em Mateus 5, versículo 30, que diz: "Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti." Aqui nós percebemos que o gênero é um discurso ético do Senhor Jesus, e aqui ele usa de uma figura de linguagem chamada hipérbole para enfatizar a necessidade radical de lidar com o pecado. Não é para nós cortarmos nossas mãos literalmente, mas para remover o que nos leva ao pecado. Imagine então se estivéssemos em Levítico com a linguagem literal. A aplicação poderia ser uma pena física real, como era o caso de algumas punições corporais no Antigo Testamento. Mas aqui, nesse texto, isso não é possível. Entende então a dificuldade que nós podemos ter se nós lermos um texto e olharmos para aquele texto como se fosse de outra literatura? Ler um salmo como se fosse uma lei, ou ler uma lei como se fosse um salmo e vários outros elementos traria confusão para o nosso entendimento do que Deus de fato quer para nós. Quais são, então, os principais estilos literários da Bíblia? Primeiramente, na Bíblia nós encontramos narrativa. Essa narrativa é histórica muitas vezes. Nós percebemos isso em Gênesis, Êxodo, Josué, Reis, Atos. Todos esses livros relatam eventos reais e a ação de Deus na história. Na narrativa bíblica, nós percebemos que é o Senhor que de fato está agindo na humanidade. Devemos, então, interpretar esses textos como relatos fatuais. Além disso, nós temos também lei. Na lei, nós encontramos alguns livros específicos que são diretamente conectados com leis. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, todos esses livros trazem leis. Por mais que a maior parte desses livros ainda contenha narrativa, como o exemplo de Êxodo, Números, Deuteronômio, nós percebemos que existem ali a literatura de lei em alguns pontos, como por exemplo em Êxodo 20 e várias outras partes. Mesmo assim, existem narrativas ali. Então aqui também podemos perceber que a narrativa pode conter lei. A narrativa também pode conter poesia, como nós percebemos, por exemplo, em Gênesis, quando Adão recita uma poesia para Eva. Então, os mandamentos são preceitos, princípios para a vida do povo de Deus. Muitos preceitos eram específicos para Israel,
mas trazem princípios espirituais que nós podemos aplicar para nós. Além disso, nós encontramos na Bíblia a literatura de sabedoria e poesia. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos ou Cantares, todos esses livros são, em sua maior parte ou em sua totalidade, livros de sabedoria e poesia. Nós poderíamos colocar aqui também o livro de Jó. Esses livros usam de linguagem figurada em boa parte deles e metáforas para transmitir ensinamentos. Não são livros que devem ser interpretados em boa parte deles de maneira literal. Deve ser lido considerando o contexto poético e simbólico. Além disso, nós encontramos nas Escrituras a literatura de profecia. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Apocalipse, todos esses livros são profecias. São revelações de Deus que chamam o povo ao arrependimento e também fala sobre o futuro. Profecia não é simplesmente falar sobre o futuro. Existe profecia com predição, mas existe profecia como chamada ao arrependimento. Muitos dos profetas eram chamados por Deus para pregar arrependimento para aquele povo, e não necessariamente falar sobre algo futuro. A profecia ela pode conter linguagem simbólica, apocalíptica também, exigindo cuidado na interpretação. É por isso que muitos entendem que Apocalipse é um dos livros mais difíceis de serem interpretados na Bíblia. Nós encontramos também os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses, que são chamados de Evangelhos, têm essa diferenciação, são narrativas, mas têm a diferenciação porque são relatos da vida e ensinamentos de Jesus. Misturam uma narrativa histórica com ensinamentos doutrinários. Por isso que existe essa categoria, essa literatura de evangelhos. Por isso precisamos ter cuidado também ao ler esses livros. Além disso, nós encontramos as cartas ou epístolas. Romanos, Coríntios, Efésios, Hebreus, Tiago, 1 João, 1 Pedro e muitas outras cartas. A maior parte do Novo Testamento é composto de cartas. As cartas eram escritas para instrução doutrinária e correção das igrejas. Elas devem ser interpretadas considerando o contexto histórico e cultural da época. Nós precisamos primeiramente compreender quem é o autor, para quem ele está escrevendo, compreender qual é o objetivo dele, qual é o seu contexto, para que possamos tirar os princípios que Deus quer para nós hoje em dia e possamos aplicar em nossas vidas. Percebemos então aqui quais são os principais estilos literários e também qual é a sua importância. Nós não podemos negligenciar os estilos literários. Nós precisamos ter mais maturidade ao lermos a palavra de Deus. E logicamente e espiritualmente devemos depender do Espírito Santo e orarmos ao nosso Deus. Qual desses estilos você mais gosta de ler na Bíblia? Comente abaixo. E espero que este vídeo tenha despertado a sua curiosidade para um estudo mais aprofundado da Bíblia, com atenção aos estilos literários dela. Se você gostou desse conteúdo, nos ajude divulgando para outras pessoas, compartilhando, se inscrevendo e curtindo. Que Deus abençoe a sua vida.